O novo decreto do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicado na véspera do Natal, estabelece que a utilização da força policial e armas de fogo deve ser considerada apenas como um dos recursos. E recurso extremo, tá? O último recurso. Essa medida gerou uma onda de críticas de governadores. Um deles é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que está aqui conosco. Governador, seja bem-vindo. Uma boa tarde para o senhor. Muito boa tarde ao Ricardo Cocho, a Carla e ao Diego Sarza, por me dar a oportunidade de falar um pouco aí com todos os telespectadores e dizer que esse sentimento é de toda a população brasileira. Seja uma pessoa agredida como foi essa, vitimada por um tiro, tá certo? De um policial federal, ou outro que foi lançado ali da ponte, ou o delegado que foi assassinado, botado numa ribanceira. Todos eles merecem de nós aqui uma postura de indignação, mas também de combate duro a esses excessos e esses absurdos que são cometidos. Claro. Deixa eu só passar a palavra para a Carla Araújo. Carla, faz a primeira pergunta para o governador. Governador, obrigada pela presença. Eu queria saber, o senhor é contra, né, o decreto do presidente Lula? Você está falando que a gente não quer mais ver situações como essa. Qual que é o ponto exatamente que o senhor discorda do decreto? E o senhor não acha que essa medida de, principalmente, usar a arma de fogo tem que ser a última instância para uma força policial e nunca contra alguém desarmado? O senhor não concorda com esse ponto do decreto? Queria entender um pouquinho o seu posicionamento. Primeiro que não tem discordância nenhuma em relação a isso, até porque as regras, posso falar para você da Polícia Militar de Goiás, mas de todas as outras polícias, as regras são muito claras. Não tem nada de novo nisso aí. Zero. Ninguém está discutindo esse assunto. Essas regras existem em todas as polícias militares do país, todas elas. Essas regras. Isso aí não tem nenhuma novidade. O que se discute no decreto é dizer o seguinte: olha, ou vai se cumprir uma regra definida pelo governo federal, e aí tem direito a receber o fundo penitenciário e o fundo de segurança pública. São coisas distintas, certo? Ou seja, as regras nós a temos. Nós não precisamos de nenhuma regra do governo federal. O que nós não podemos aceitar é um decreto com uma vinculação de chantagem clara. Ou seja, olha, a partir de agora, quem vai ditar as regras é o governo federal, revogando o capítulo da segurança pública, que é o artigo 144 da Constituição brasileira, que dá aos estados esta prerrogativa. Não podem retirar dos governadores as prerrogativas que nós temos e que já existem há muitos e muitos anos essas regras, tá certo? Se elas não são cumpridas, a Corregedoria da Polícia deve exatamente penalizar, fazer com que elas sejam cumpridas. Elas existem. O que não pode é um decreto do presidente da República, um decreto que propõe uma chantagem, dizendo, olha, se vocês agora não aceitarem as regras que nós estamos impondo, vocês não terão direito ao fundo penitenciário e nem ao fundo de segurança pública. Isso aí é alterar a Constituição brasileira. O artigo 144 da Constituição brasileira dá aos estados esta prerrogativa. E não é dado ao governo federal, tá certo, a prerrogativa de poder publicar um decreto, tá certo, dizendo que quem não admitir as suas regras está excluído daquilo que realmente não pode ter essa vinculação. Então, vamos ser bem claros, vamos discutir as coisas com conhecimento de causa. Não no achismo, porque se discutir no achismo, fica difícil, Carla, porque aí um vai falar uma coisa, outra, um caso aconteceu. Sim, o caso aconteceu, deve ser punido, tá certo? Para isso tem regra. Se você pegar, eu não tenho conhecimento, não tenho o conhecimento das regras da Polícia Rodoviária Federal, mas eu garanto a você que está lá. Agora, se teve um excesso,
esse excesso ele será coibido e será duramente punido pela Polícia Rodoviária Federal. Tá certo? Nós estamos discutindo o decreto. Vamos separar uma coisa da outra. O decreto é uma invasão de prerrogativa e uma concentração de poder na mão do ministro da Justiça e do presidente da República. É isso que o governo Lula quer. Esse PT venezuelano ele quer trazer para dentro do Ministério da Justiça o comando sobre todas as polícias do Estado. E a Constituição de 88 deu a nós a manutenção da prerrogativa dos governadores definirem esta política. Então, essa é a diferença. Então, um caso é o caso da jovem que foi baleada, e que é um assunto que eu sou médico, sou ortopedista, entendi corretamente o que o colega colocou ali, tomara, se Deus quiser, regredir nesse edema, ela vai evoluir bem. Agora, vamos pensar no outro caso agora, que é o decreto especificamente. O decreto do Lula não tem nada de novidade. A única novidade é a invasão de prerrogativa para tentar subordinar os governadores para dizer quem recebe ou quem não recebe. Governador, eu conheci o senhor há muito tempo, em 1989, você era um jovem líder da UDR, da União Democrática. Verdade, Coxa. Nós nos conhecemos naquela época, é verdade. E foi em 89 que foi a primeira eleição presidencial. Se eu não me engano, o senhor era o mais jovem ali daquela turma, né? Exatamente. Boa lembrança. Candidatos. Eu queria saber do senhor basicamente o seguinte: o senhor tinha um programa de governo em 1989, quando foi candidato, e deve estar preparando outro agora que o senhor é candidato novamente. O que mudou no seu programa e no Brasil nesse período? Porque naquela época, eu me lembro que a sua bandeira era a defesa da agricultura, do agronegócio. Ainda não se falava agronegócio, era agricultura contra o sem terra, né? Essa era a luta central da UDR. E agora a questão que o senhor levanta já há algum tempo é a questão da segurança pública, né? O senhor está no meio dessa polêmica. O que mudou? Primeiro, Coxa, que realmente eu estava certo desde 89, né? Porque realmente a agricultura hoje passou a ser o único setor da economia brasileira que é referência mundial, que passou a ser responsável por superávit, pelo avanço que nós temos hoje no Brasil. Aquela época que nós discutimos, nós produzíamos 55 milhões de toneladas de grãos. Hoje nós estamos produzindo 320 milhões de toneladas de grãos. Então, quer dizer, veja bem a revolução que nós fizemos com a nossa agricultura tropical. Agora, o outro assunto, sem dúvida nenhuma, é um momento que me traz muita preocupação, e eu agradeço a oportunidade para que a gente possa debater o assunto, que é o quanto o crime organizado, as facções, elas vêm entrando não só na venda da droga, como ela vem entrando na economia do país, como ela está invadindo todos os setores da economia. Então, hoje, o cidadão comum, ele se sente desprotegido quando a facção chega e diz: olha, esse posto aqui me interessa. Não, mas eu não quero vender meu posto. Não, o senhor não entendeu. O posto já é meu, eu quero saber quanto é que você vai querer por ele. Então, quer dizer, hoje, para você ter uma ideia, o PCC hoje, ele é o terceiro maior distribuidor de combustível no Brasil, só perde para a Petrobras e para a Shell. Então, você vê hoje o comando na área de grandes obras. Estão fundando também grandes empresas de construção civil. Eles estão invadindo toda a área do transporte urbano. Eles estão invadindo toda a área que você sabe aí de obras que existem no país todo. Então, o que eu falo é que nós estamos diante de uma luta que é uma guerra civil não reconhecida pelo governo, mas é uma guerra civil instalada. Ou seja, você não circula no Morro do Borel, no Morro do Alemão, você não circula em vários lugares, em São Paulo, em Fortaleza, em Salvador. Enfim, as capitais estão ficando tomadas por esta situação. Então, o que eu discuti com o presidente e com o Lewandowski, com o ministro Lewandowski, porque eu tenho um respeito enorme por ele, é dizer o seguinte: olha, o que nós precisamos neste momento é como agir na área da inteligência. Porque se eu conseguir em Goiás ter segurança plena,
É porque no estado como Goiás eu tenho mais de 1.000 homens na inteligência, O governador... interligada com todas as outras polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e com isso tendo uma capacidade de fazer uma segurança preventiva e dar segurança à população. Não, perfeito. Então, governador, queria só pegar... desculpa, eu te interrompi, não queria te interromper, mas é só porque nosso tempo está quase acabando, eu não queria deixar passar batido aqui. Porque o senhor falou sobre a questão do crime organizado, a gente está vendo o envolvimento de vários braços do Estado, né, sejam políticos, né, vereadores, deputados, enfim, e a própria polícia, não a instituição, mas agentes policiais também envolvidos. Governadores como, por exemplo, o do Rio e de São Paulo queriam a presença, né, do governo federal porque tratam esse assunto como um assunto nacional, né, e o governo tem tentado, de certa maneira, se articular, não sei se da melhor forma, mas enfim, nesse decreto, por exemplo, não é apenas está sendo exigido o cumprimento daquilo que estabelece, né, a legislação brasileira e as regras internacionais, tratados internacionais de como a polícia deve agir, de só usar a força realmente quando for o caso, quando ela for atacada, se sentir em risco. Isso não é algo que já é um senso comum e quer dizer, pagar, fornecer recursos para quem cumpre a lei não deveria ser uma obrigação? Ou a senhora que acha que isso é indevido? Por quê? Não, eu acho que você não entendeu. Não entendi. Me explique então, por favor. Você me desculpa. Estou falando para você que todas as polícias militares do país têm essas regras. Não tem nenhuma novidade. Elas têm, mas nem todas cumprem, né? A gente viu o caso da Polícia Rodoviária Federal, a gente vê no Rio de Janeiro, na Bahia, como o senhor falou. Não cumpre a federal. Não é por deixar de tê-las. Entende? Entendo. Você entendeu? Não é por deixar de ter. Elas existem, elas têm essas regras. Em cada uma das polícias militares e da Polícia Rodoviária Federal e Federal também devem ter. Agora, o que nós estamos discutindo é outra coisa. É querer colocar estas regras que já existem como sendo condicionante de um repasse de um fundo que é obrigatório aos estados. Ou seja, isso já existe, não tem que criar amanhã, ele pode criar novas regras gerais para poder invadir as prerrogativas. Não, o governador, é isso que nós estamos dizendo, é essa separação que você precisa de entender, que se um caso acontece, ele deve ser punido, a corregedoria está lá para puni-la. As regras precisam ser cumpridas. Agora, não vincula-se regra federal para determinar repasse de fundo. Uma coisa é você ter lei ordinária, outra coisa é você ter norma constitucional. É por isso que é importante que a gente discuta esse assunto com quem tem conhecimento também da Constituição e da legislação, porque senão fica na tese do achismo. Então, certo? governador, mas então, o ministro... nós precisamos dizer assim, a Constituição brasileira dá aos estados esta prerrogativa. Sim. O governo federal tem que passar o fundo da penitenciário e o Fundo de Segurança aos estados, tá certo? Agora, ele quer criar uma condicionante, tá certo? Para dizer, olha, se essa situação ocorreu na Polícia Rodoviária Federal, então, eles não terão mais direito ao fundo? Não. A Polícia Federal vai fazer com que aquela pessoa responda pelo ato dela e vai intensificar com que aquelas regras existentes, tá certo? Crime com menor potencial, tá certo? Seja tratado de outra maneira, a maneira que existe hoje. Então, o que nós não podemos é confundir as coisas. Deixa eu só tirar uma dúvida. O senhor está falando, eu entendi o ponto, mas aí o senhor, por exemplo, sobre a questão da invasão de competência e sobre o conhecimento jurídico, o ministro atual da Justiça, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal há muitos anos. Então, assim, eu não entendo de direito, mas eu imagino que o ministro Lewandowski entenda. E aí uma pergunta eu entendo quando o senhor reclama, dizendo que já há essa regra nas polícias e que os estados que devem cuidar disso. Mas não seria esse decreto, digamos assim, um estímulo para que os estados façam com que os seus policiais atuem melhor? Esse estímulo não poderia ser visto como uma coisa positiva?
Porque eu entendo que o dinheiro precisa ser repassado para os fundos, mas o governo como União, ele não pode tentar uma medida que estimule com que os estados façam os seus policiais serem mais eficientes e menos incompetentes? Para a gente encerrar. Não poderia ser um estímulo? Assim, não Sara, pegando invasão de competência, governador, que o senhor está falando da invasão de competência, eu estou deixando essa esfera jurídica de lado, porque eu, de fato, não compreendo a totalidade da questão jurídica. Mas a questão, digamos, moral, né? Não poderia ser um estímulo para que a polícia haja melhor e mais eficiente? Em primeiro lugar, porque eu sou uma pessoa que cabe a mim, tá certo? Cumprir a Constituição. Tá certo? Agora, não cabe a mim partir da tese do achismo, porque eu acho que você mandar essas normativas para todos os estados, tal coisa, orientação, tudo bem. Não tem nada contra em mandar isso. Isso é total liberdade, você pode escrever quantas regras desejar. Agora, o que você não pode é descumprir a Constituição brasileira em dizer que, se essas regras não estão ali acolhidas naquela análise que o Ministério da Justiça vai fazer, você não recebe isso. Isso não existe na Constituição. Isso é chantagem, isso é inconstitucional. Tanto é que o deputado Pedro Lupion já entrou com um pedido, que é um decreto legislativo, que é a ferramenta que existe dentro do Congresso Nacional, tá certo? Que já está na mesa da Câmara dos Deputados, e que essa matéria vai ser votada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, chama-se Decreto Legislativo, que suspende, revoga o decreto assinado pelo Lula e pelo ministro Lewandowski.